Feche os olhos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado, Senhor, pelo clima, pela temperatura que caiu, que o Senhor cuide das nossas crianças, que eventualmente podem ter crises respiratórias, que o Senhor nos ajude para que ninguém fique doente e que a gente consiga glorificar o Senhor nas mudanças climáticas também. Às vezes nós somos ingratos porque reclamamos, porque está calor, porque está frio, porque está chovendo, porque não tem chuva. E a gente se esquece que estas coisas são boas dádivas do Senhor. E o Senhor tem propósitos que vão muito além da nossa capacidade compreensível. Assim sendo, como a Bíblia diz que em tudo devemos dar graças, damos graças ao Senhor pelo clima ameno. Damos graças ao Senhor pela mudança da temperatura. Damos graças ao Senhor pela chuva que caiu no final de semana e por aquela que ainda há de cair nesses dias. E que o Senhor abençoe o seu povo, para que ele veja a sua mão poderosa em todas as coisas e perceba que a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor seguem aqueles que o amam. Abençoa-nos nessa escola dominical. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos dividir as nossas turmas, um para um canto, outro para o outro, um para lá, outro para cá, e vamos trabalhar. Bom, hoje eu vou encerrar a nossa série, essa é a 9ª aula, em que eu estou trabalhando o crescimento da igreja. Então hoje eu encerro isso, tá? Hoje eu fecho essa aula. E eu quero encerrar essa aula com alguns objetivos. Primeiro, eu quero encerrar essa aula com um chamado para ação, com uma convocação para que nós possamos agir. Eu quero encerrar essa aula com a proposta de um compromisso dos irmãos consigo mesmo e dos irmãos com a igreja. Eu quero encerrar essa aula dando os primeiros passos para a construção de uma aliança de crescimento na igreja. Uma aliança feita entre liderança, entre membresia, para que de fato nossa igreja venha a crescer. Nós caminharemos para esse objetivo trabalhando, em primeiro lugar, as esperanças que nós temos para que a igreja comece a crescer. Não só a esperança, mas a responsabilidade que devemos assumir. Essa responsabilidade será fomentada com a importância do crescimento. E depois uma palavra de alerta final, que está relacionada com o que acontece se a gente não cresce. Então vamos lá. Para que a gente encha o nosso coração de esperança, para que a gente avance nesse propósito, nós precisamos criar um programa, um cronograma de visita pastoral. É bem verdade que a visitação pastoral caiu em desuso por causa da vida moderna. E a gente precisa entender que a vida moderna ensimesmou todo tipo de gente. Eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes. Se você tiver a oportunidade de entrar num casarão do século passado, um casarão do século XX, início do século XX, início dos anos 1900. Se você puder entrar num casarão do século XVIII, do século XVII, você vai perceber que a casa está toda planejada ao redor da sala. Toda a edificação é construída ao redor da sala. Se você entrar em casas mais modernas, casas do final dos anos 90 até início dos anos 2000, 2010, mais ou menos, você vai perceber uma inversão na construção.
anos 70 isso já era visto. Você vai perceber quartos maiores e a sala menor. A televisão, antigamente era muito cara, era televisão de tubo, aqueles televisores gigantescos. Com o aumento da tecnologia e com a diminuição do tamanho da televisão, ela começou a caber dentro dos quartos. Então, por que os quartos deveriam ser maiores? Porque nos quartos a vida se desenvolveria. É muito comum, até hoje, nós termos televisores nos quartos. É comum isso. Antigamente isso não existia. Por quê? Porque o televisor ficava na sala. Nas casas mais modernas agora, nessas casas que estão sendo construídas, tem-se tido um retorno para o convívio. Então você pode perceber que casas modernas, a cozinha é a maior parte da casa. Então eles estão fazendo aquelas cozinhas enormes, que você tem circulação na cozinha, que a cozinha conecta na sala de jantar e conecta na sala, então você faz um ambiente grande de convívio. Mas essa é uma tendência da arquitetura imediata, contemporânea demais, da arquitetura dos últimos 15 anos, 10 anos. Isso não é uma coisa que está acontecendo faz muito tempo. Como nós somos fruto dessa transição da sala para o quarto, nossa geração como um todo se ensimesmou. Então o que a nossa geração faz? A nossa geração gosta da vida privada. A nossa geração não gosta da vida partilhada. A gente não gosta de dividir a vida com ninguém. A gente não gosta de abrir a sala para ninguém. A gente não gosta da nossa casa cheia de gente. A gente não gosta. Por mais que a gente goste de alguns momentos isso, vale lembrar a diferença da casa dos nossos avós, por exemplo, em que a casa estava sempre aberta, sempre tinha alguém na casa, não precisava marcar, a pessoa simplesmente entrava e falava: "Ô, de casa, tem um café? Entra!" Isso não existe mais. Você chegar na minha casa sem eu saber que você está chegando, eu vou me sentir extremamente incomodado. Vou falar: "Ué, o que está fazendo aqui? Por que não ligou antes?" A gente se incomoda com isso. Por causa disso, a visitação pastoral também se ensimesmou. Bom, você tem tudo na sua mão, você pega o que você quiser, se você não precisar de nada, está tudo certo e a vida segue privada e particularizada. Porém, a vida moderna não pode ser a justificativa de encobrimento do nosso pecado. A vida cristã envolve aconselhamento mútuo. A palavra do Senhor nos diz: aconselhai-vos mutuamente uns aos outros. É no ferro que o ferro se afia. É no convívio. Então, para que a gente tenha uma esperança, para que a gente possa dar passos efetivos, há de se ter um pensamento, um planejamento e uma estrutura de visitação, não só do pastor, mas de presbíteros, de diáconos e de liderança. É necessário estabelecer uma cultura, não apenas de visitas sociais ou visitas administrativas. E percebe que pastoralmente o pastor ficou encarregado de visitas administrativas ou visitas sociais. O pastor vai na casa de alguém para fazer um social. O pastor vai na casa de alguém por causa de alguma medida administrativa. Meu irmão, eu precisava falar com você, a gente precisava acertar um assunto lá da igreja, precisava que você assumisse o cargo tal, precisava que você fizesse a coisa tal. Então percebe que a vida privou-se tanto que quando o pastor vai visitar alguém, ele vai visitar alguém por obrigações. Mas não é isso que a Bíblia nos ordena. A Bíblia nos ordena a visitações onde os laços são fortalecidos, onde o mútuo cuidado é estabelecido, onde o aconselhamento é feito por duas vias,
Ambos falam, ambos escutam, ambos oram, ambos servem. É necessário que esta igreja tenha uma normativa clara sobre como visitar, quem visitar, quando visitar, por que visitar. E eu me comprometo a vocês a montar isso, para que a gente dê passos efetivos. Segunda coisa que eu me comprometo com vocês, e isso deve encher o nosso coração de esperança em relação ao crescimento da igreja. O crescimento exige discipulado intencional. E aqui, uma das coisas que eu mais bati nessas 9 aulas sobre crescimento da igreja, foi a necessidade de novos membros. Igrejas tradicionais, denominações tradicionais, têm uma tendência de crescerem por causa da circulação de membresia. E eu disse isso para vocês. Gente mudando de cidade procura a denominação que ele frequentava. Cidades que recebem mais pessoas, as igrejas crescem. É normal. Você pega uma cidade como Jundiaí, que é uma cidade empresarial. Muita gente tem que mudar para Jundiaí para trabalhar nas empresas de Jundiaí. Quando ele muda para Jundiaí, ele vai atrás de uma igreja batista, porque ele é batista lá em Minas. Ele é presbiteriano lá na Bahia. Então ele vai procurar uma igreja que seja da sua denominação. Igrejas crescem na circulação de membros. Mas eu agredi essa ideia, eu fui contra essa ideia, eu me opus a essa ideia. Porque a marca da igreja saudável que cresce, ela cresce com novos convertidos. Mas a pergunta que nós nos fizemos nesse interregno foi: se um novo convertido entrar na nossa igreja, ele saberá, nos primeiros minutos que ele estiver aqui dentro, o que fazer, para onde ir, como pertencer, como se tornar? Pensa você. Se imagine um novo convertido. Então você entrou aqui, sentou. Qual é a informação que você recebe da igreja? Quem você deve procurar para dar o seu nome? Quem você deve procurar para aprender os próximos passos da fé? Como que você adquire o calendário da igreja e os horários de culto? Como que você sabe quem é a liderança dessa igreja? Qual departamento você encaminha seus filhos adolescentes ou seus filhos mais novos? Os casados, para que lado eles vão? Os jovens, o que eles farão na igreja? Percebe que a nossa igreja tem uma deficiência enorme nesse sentido. Mas não é um privilégio, e aqui eu estou colocando aspas gigantescas, da nossa igreja. A maioria das igrejas não tem um programa de discipulado claro que explica para as pessoas como elas podem fazer para se tornar cristã. A maioria das igrejas, as pessoas entram caídas de paraquedas. E nossa igreja não recebe novos convertidos há muito tempo. E por que a nossa igreja não recebe novos convertidos? Porque a formulação da nossa igreja, nesta cabeça que vos fala, era uma formulação para uma igreja de crentes. Nossa igreja é toda voltada para crentes. Nossa igreja é toda voltada para aquele grupo de pessoas que está decepcionado com as igrejas lá fora e querem uma teologia mais saudável. Mas isso não pode ser a marca do crescimento da igreja. Nós temos que crescer com novos membros. Para crescermos com novos membros, precisamos criar uma cultura de discipulado, de intencionalidade e de fortalecimento daqueles que já estão. Nós estamos trabalhando para isso. Eu estou estudando livros sobre discipulado, sobre uma igreja simplificada, livros de como a igreja pode se tornar clara, ter uma comunicação fácil,
onde a mensagem do Evangelho vai sem ruído, onde as pessoas são impactadas por isso e sabem exatamente como fazer e como pertencer. Então esse está o embasamento da nossa esperança, porque este programa de discipulado está sendo feito. E não só um programa de discipulado. Nossas ações relacionadas ao ministério de casais e nossas ações relacionadas aos pequenos grupos têm sido feitas para que consigamos ter essa cultura de discipulado e de mútua ajuda. Nós vamos conseguir fazer isso, se Deus quiser. 3 coisas, então, que temos que recuperar. Temos que recuperar uma cultura de visitação pastoral, temos que recuperar uma cultura de aconselhamento mútuo, temos que recuperar uma cultura de discipulado e relacionamento orientado. Mas para que isso ocorra, nós precisamos criar uma cultura de responsabilidade. De responsabilidade entre liderança e liderados, entre membros do corpo de Cristo. Porque a igreja não pode ser um clube de benefícios espirituais. A igreja não pode ser um clube de relacionamento. A igreja não pode ser um palco de entretenimento. A igreja não pode ser um local de consumo. A igreja não pode se transformar num produto a ser consumido. E infelizmente, na nossa cultura consumista, tudo vira consumo. Tudo vira consumo. Redes sociais é consumo. E nas redes sociais você não só consome, como você também é consumido. Pessoas compram o que você posta, pessoas compram o que você faz, pessoas respondem àquilo que você oferece. Nas redes sociais, corpos são produtos, roupa é produto, fala é produto. Na nossa sociedade consumista, tudo vira coisa a ser vendida ou comprada. Para que a gente possa ter essa cultura de crescimento, de discipulado, de visitação, de aconselhamento, a gente precisa arrancar todo tipo de marca que transforma a igreja num produto da nossa era a ser comprado. A igreja não é um produto. O culto não é uma coisa que eu consumo e vou embora. O culto, a igreja, a vida espiritual não pode ser alguma coisa que eu pego, retiro, ingiro e depois vou embora. Não é uma roupa que eu ponho de domingo, mas é um estilo de vida que modifica toda a minha existência. Então a gente precisa de um compromisso nesse sentido. A gente precisa de um compromisso onde a igreja se comprometa por meio de um pacto, por meio de uma aliança, a carregar o fardo uns dos outros e a viver para que os outros sejam felizes, para que os outros melhorem, para que os outros prosperem. É necessário aliançarmos isso. O livro que nós estamos estudando, o livro do Mark Dever, o 9 Marcas de uma Igreja Saudável, e eu acrescentei uma série de outros, porque eu entendo que uma igreja saudável tem mais de 20 marcas, tem mais de 20 características. Por exemplo, a igreja saudável sofre, ela precisa sofrer algum tipo de perseguição. Isso é marca da igreja saudável. A igreja saudável investe em missões. São coisas, por exemplo, que não estão aqui, tá? Então, nós temos muitas outras marcas. Mas destas marcas, uma delas é o crescimento. Mais ou menos, ele trabalha com discipulado e depois com o crescimento. Eu estou trabalhando com o crescimento e depois com o discipulado. Eu inverti a ordem. Mas lá na igreja dele, em Washington, nos Estados Unidos,
existe um pacto a ser assinado com os membros. Existe um documento. Uma vez se tornando membro da Igreja Batista de Capitol Hill, você assina um compromisso entre você e a igreja. E nesse compromisso, há um comprometimento de ensinar, de servir, de orar, discipular, restaurar, amar, contribuir, participar. É uma série de compromissos feitos. É claro que nem todos que fazem o compromisso cumprem. Principalmente numa cultura como a nossa, latina, que se a gente falar alguma coisa e depois tiver alguma dificuldade, a gente se justifica e o outro lado tem que entender. Né? Se eu marquei de ir na sua casa, me esqueci, não fui, no dia seguinte eu falar, rapaz, o dia foi tão cheio, acabei esquecendo, nem me dei conta que eu tinha marcado com você. Se a pessoa não entender, você fica bravo com ela. A pessoa é obrigada a entender que você de repente falhou. Ela tem que entender. E se a pessoa fica brava, fala, mas eu estava te esperando. Você fala, pô, você não está entendendo que eu tive dificuldade? Jura mesmo que você não vai se pôr no meu lugar? A gente inverte a situação. Bom, se eu me comprometi na casa do boy, não fui, a culpa é minha. E quando eu explicar para o boy ele ficar bravo, eu não posso ficar bravo com ele, porque é razão dele ficar bravo comigo. Numa cultura europeia e norte-americana, isso não acontece. Você marcou, não foi, acabou. E a pessoa vai te dizer tudo que ela precisa dizer. Então, na nossa cultura, é muito comum que a gente pactue alguma coisa e não cumpra. Está tudo certo com isso, não tem como mudar. O sangue latino corre nas nossas veias, é superior a um monte de coisa. Então é difícil mudar uma cultura de um país como um todo. Mas, aqueles que cumprirem o pacto, certamente auxiliarão para que a igreja tenha condições de crescer. É como se nós assinássemos um documento dizendo, eu assumo o compromisso de buscar o meu próprio crescimento e o crescimento da minha igreja. Eu me comprometo com a visitação, tanto de receber visitas como de fazer. Eu me comprometo com o aconselhamento, tanto em aconselhar como ser aconselhado. Eu me comprometo com o discipulado, não só para discipular outros, mas para também me submeter a discipulados intencionais. Eu aceito ser parte ativa do corpo de Cristo e trabalhar para a edificação do mesmo, e não mais ser alguém que pertenço, mas não ajo. Isso poderia ser algo muito útil para nós. Como construir um pacto de crescimento na vida individual e na vida coletiva. Eu acredito que se essas responsabilidades, retirar a ideia do consumo, do clube, do evento social da igreja, estabelecer um pacto de ensino, serviço, oração, discipulado, amor, e comprometer de forma oral, de forma escrita, os membros para que eles se comprometam com o crescimento próprio, com o crescimento coletivo, eu acredito que é um bom caminho para a gente ter essa cultura de crescimento. Bom, e por que esse crescimento é tão importante? Porque, meus irmãos, a ideia de crente carnal que Paulo vai trabalhar aos Coríntios foi muito mal interpretada por nós. Porque crente carnal é um oxímoro, é uma incongruência lógica. Se é crente, ele não pode ser carnal. Se é bola, não pode ser quadrada. Se é gelo, não pode ser quente. Se é bandido, não pode ser bom. Se é policial, não pode ser mau. Paulo está zombando dos coríntios, dizendo, eu tenho que falar com vocês como crentes carnais, eu tenho que falar com vocês como a bola quadrada, eu tenho que falar com vocês como o gelo que esquenta, eu tenho que falar com vocês
como se vocês fossem tolos, infantis, crianças, sendo que vocês já têm 40 anos de caminhada. Então nós criamos a ideia de que pode existir alguém que esteja na igreja 30 anos e não cresça. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que o fato de alguém estar 30 anos na igreja e não crescer é uma anomalia. E é por isso que ele é um crente carnal. É por isso que ele é um gelo quente. É por isso que ele é uma bola redonda, uma bola quadrada. É por isso que ele é um bandido bom. É por isso que ele é um oxímoro. Por isso que é uma incongruência. Se eu e você não estivermos crescendo espiritualmente, nós estamos mortos. É simples assim. Toda árvore viva cresce. Todo animal vivo cresce. Todo ser vivo nada contra a correnteza, mas um toco morto é levado por ela. Isso é muito fácil da gente ver essas coisas. Uma coisa morta é arrastada. Uma coisa viva reage. Então, se eu não estou crescendo, eu morri. Só não fui enterrado. E esse talvez seja a maior ironia desse mundo. Porque o que nós temos de cadáveres bem arrumados e bem cheirosos andando por aí não está escrito. Mas quando a gente olha para o mundo, está tudo certo. Vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. A gente percebe que o mundo está morto. Quando a gente entra para dentro da igreja, isso é uma anomalia. Não pode existir um crente carnal. Não pode existir um crente que, ao invés de crescer espiritualmente, morreu. Se ele morreu, ele não é crente. É isso que Paulo está dizendo ali. Se ele não cresceu, crente ele não é. Ele é carnal. É a mesma coisa, né? Aquela frasezinha que dá uma confusão danada, né? Bandido bom é bandido morto. Tem uma lógica por trás disso, lógico, porque se ele é bandido, ele não pode ser bom. O único jeito do homem mau se transformar num homem bom é cessando a sua maldade. Então, quando um bandido morre, ele não pode mais fazer nenhuma bandidagem. Logo, ele se torna um bandido bom. É uma estrutura de argumento nesse sentido. Porque, no fim das contas, não existe bandido bom. Não dá. Não dá. Se ele é bandido, não é bom. Não existe Robin Hood. Do mesmo jeito que não existe policial corrupto. Se ele é corrupto, ele é bandido, ele não é policial, ele só tem uma farda. A mesma lógica é inversa. Ah, ele é policial, mas ele é mau. Então, ele não é policial, ele é uma desgraça. Ser policial é servir e proteger. Se ele não serve nem protege, ele não é policial, ele só está de farda. Então, a gente entende isso de forma linguística. A igreja precisa crescer individualmente em qualidade dos crentes. Sim, eu tinha uma vida espiritual quando eu cheguei, faz 5 anos que eu estou aqui, a minha vida, ela evoluiu 50 anos. Eu, desde o dia que cheguei na igreja, minha vida mudou. Meus relacionamentos mudaram. Meu linguajar mudou. Minha relação com a minha esposa, com o meu marido, minha relação com os meus filhos, minha relação com o dinheiro, minha relação com a Bíblia, minha relação com Deus, minha relação com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. Tudo isso mudou. Mudou minha relação com os meus irmãos. Mudou a relação com os meus vizinhos. Mudou o meu trabalho. Isto é o natural. Antes de crescermos em quantidade, temos que crescer em qualidade. E percebam, esta é a importância central do bom crescimento. Porque crescimento numérico sem crescimento espiritual individual é outra anomalia. Imagina a igreja com 5.000 membros, mas ninguém é crente ali dentro. Ué, essa igreja só está inchada. Essa igreja é como uma pústula, essa igreja é como um câncer. Cresceu, mas não cresceu saudável. Tem alguma coisa crescida, mas essa coisa é purulenta. Essa coisa é danosa, nociva, não é saudável. Devemos crescer
porque crescimento é uma coisa natural do crente. Devemos crescer, porque se crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, a igreja cresce. Devemos crescer, porque se nós crescermos individualmente, nós atrairemos, nós enviaremos, nós formaremos e não apenas incharemos. Que coisa, né? Nós atrairemos, nós formaremos, nós enviaremos e nunca nós incharemos. Agora a pergunta é, tá bom, pastor, o senhor está dizendo que vai fazer aí um programa de visitação, discipulado e aconselhamento. Ótimo. O senhor está dizendo que vai propor para a igreja fazer um pacto de crescimento pessoal. Eu já entendi a importância. Mas se porventura isso não acontecer, o que acontecerá se nós não crescermos? Meus irmãos, se nós não crescermos, nós teremos 3 problemas. O primeiro problema é a estagnação da igreja. Uma igreja que não cresce, uma igreja que não recicla, uma igreja que não fomenta novas inserções, ela vai se estagnar. E igrejas estagnadas se transformam em irrelevantes, porque ela não faz peso para ninguém, e essa sempre foi uma das minhas crises, e ela tem aumentado nos últimos dias. Meus irmãos, por favor, venhamos e convenhamos. Se a nossa igreja sair desse prédio hoje, quem sente falta da gente? Quem notará a nossa ausência? Quem lamentará a nossa saída? Imagina. A igreja vai mudar de prédio. Imagina os vizinhos fazerem um abaixo-assinado para a igreja continuar no bairro. Imagina um negócio desse. Imagina essa cena. A igreja compra um terreno em outro lugar e avisa: a partir do mês que vem começaremos a construção. Os vizinhos fazem o abaixo-assinado e dizem: pelo amor de Deus, se vocês saírem daqui, o bairro todo vai se perder. Bom, é possível isso. É possível acontecer esse tipo de coisa. Mas o fato de nós não crescermos transforma a igreja numa igreja irrelevante, e a irrelevância faz com que a igreja se transforme num ente parasitário. Ela é inútil no lugar onde ela está. Ela atende meia dúzia de gente. Se a igreja não cresce, ela atende meia dúzia de pessoas. Agora imagina comigo. Imagina que a gente fique com 50 membros pro resto da vida. Ficarmos com 50 membros, o bairro inteiro não vai saber nem que a gente existe. O que vai acontecer com esses 50 membros? 2 possibilidades. Primeira, ou nós nos tornaremos extremamente legalistas. A nossa igreja é a única santa, a nossa igreja é a única séria, tem as regras que a gente cumpre e a gente faz isso. Tem tanta igreja presbiteriana assim, que é absurdo a falta de intervenção. Uma igreja assim morreu. Uma igreja assim morreu. E eu falo para vocês, eu era membro de uma igreja que o pastor tinha a seguinte fala: a igreja só faz o culto para os crentes. Quem adora a Deus são os crentes. Quando os não crentes vêm para dentro da igreja, eles dificultam a adoração, pois eles são ignorantes no trato com Deus. Então a igreja era feita para meia dúzia de crente. E essa meia dúzia de crente entendia o que estava acontecendo ali. E para se tornar membro dessa meia dúzia de crentes, você tinha que cumprir uma série de regras, porque eles são exclusivistas. Ou qual é o efeito contrário? Quando tem só 50 pessoas na igreja e ela não é legalista, ela se torna liberal. Fulano faz o que quer, fulano faz o que bem quer, sexo antes do casamento, roupa indecente. Aí, a gente só tem 50. A gente vai brigar?
Esse povo vai embora, gente. Pelo amor de Deus, deixa esse povo fazer o que quer aqui. Melhor eles aqui do que eles no mundo. A gente já ouviu coisas assim. Melhor aqui do jeito que está do que no mundo. Bom, mas tá tão mundano quanto tivesse no mundo. Tá aqui é uma anomalia, porque ele está lá fora. Ele não é daqui, ele é lá de fora. Quando a igreja estagna, ela se torna irrelevante, ou ela se torna legalista, ou ela se torna liberal. E vou dizer uma coisa para vocês. Todas as igrejas que voltaram a sua atividade para famílias educadoras e de homeschooling transformar-se-ão em igrejas irrelevantes e legalistas. Por quê? Porque quem não educa os seus filhos em casa não é crente como a gente. Ninguém diz isso. Mas esse é o sentimento de quem faz esse tipo de coisa. E essa é minha maior crítica ao homeschooling, que eu tanto amo, tá? Que é o fato do ensimesmamento, da relação sectária, da formação de comportamento de seita. Quem não faz o que a gente faz é crente de segunda classe. E isso é muito perigoso. Pode perceber que todas as igrejas onde a liderança começa a implementar esse tipo de atividade como foco da igreja, a igreja vai fazer assim, ela vai diminuir. Ah, mas outras famílias vão se juntar. Sim, que pensam exatamente igual àquelas que estão lá. Então você tem uma igreja cada vez mais fechada. E quando a gente se transforma numa igreja fechada, a gente perde o nosso propósito. Qual é o propósito da igreja? Ser sal e luz dessa terra e glorificar o Senhor Deus. Glorificar o Senhor Deus em primeiro lugar, mas ser sal e luz dessa terra. O propósito da igreja é fomentar os dons e talentos dos irmãos para que eles usem para o reino de Deus. O propósito da igreja é se transformar numa família, não num auditório. O propósito da igreja é convocar as pessoas ao arrependimento e à salvação, não convocar as pessoas a um comportamento de seita ou fazerem parte de uma religião. Esse é o perigo da gente não crescer. Se a gente não cresce, daqui 10 anos, a gente tem mais defeitos do que virtudes. Lógico que tem. Pensa nisso, a gente se acostuma. Hoje a gente encerra essa série de crescimento. E eu gostaria de suplicar que Deus de fato gere esse compromisso em nós. Que Deus de fato gere esse desejo de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, de crescermos individualmente e coletivamente, de nos comprometermos com uma cultura de discipulado, com uma cultura de visitação, que nos aliancemos de forma escrita a um compromisso eterno. Eu tenho o dever de casa para fazer, e eu vou fazer. E eu espero que a gente consiga, daqui a alguns meses, criar essa cultura onde uma pessoa entre dentro da igreja e saiba exatamente quem nós somos, para onde ela vai, com quem ela deve falar, como que a coisa deve funcionar. Ok? Abro para perguntas, que eu já estourei todo o tempo do mundo. Perguntinhas. Nenhuma. Que tristeza. Nenhuma. Que horror. Nenhuma. Tá, Tiagão me salvou. Fale, meu caro.
Compromisso radical do Senhor Jesus. Não foi meio compromisso, né? Sim. Ótimo. 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 Sim. Sim. Perfeito. Eu acho que sim. De inserir isso na oração, sim. De convocar a igreja, sim. Uma das coisas mais incríveis, nós estamos orando já há alguns meses, tá? Todas as segundas-feiras. Nós tivemos culto com mais de 25 pessoas, com quase 30, e nós tivemos culto de oração com 4 pessoas. Mas nós tivemos culto de oração todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras. E isso tem gerado em nós um compromisso de orarmos pelos enfermos, de orarmos pelas famílias, pelos casamentos. Tem uma estrutura fixa que a gente repete toda segunda-feira. A gente ora pelo mundo, pelo Brasil, pelo estado e pela cidade. A gente ora pelos lares, pelos maridos, pelas mulheres, pelos filhos. A gente ora pela igreja mundial, pela igreja brasileira, pela igreja em Vinhedo e pela nossa. Essa é a estrutura. Nós oramos pelo mundo, pelas autoridades, nós oramos pelos lares, nós oramos pelas igrejas. Quando a gente termina essa oração, a gente ora pelos pedidos que chegaram até nós. Fulano está doente, fulano vai fazer um exame, fulano está com a suspeita disso, o casamento de fulano não está bem, fulano precisa do emprego, fulano precisa disso, ciclano precisa daquilo. Então a gente, lembrado durante a semana, a gente enfatiza esses pedidos de oração. Nessa estrutura, Tiago, eu acho que cabe muito bem pedir para que Deus nos direcione numa cultura de crescimento saudável, individual e coletivo. Lembrando, crente carnal, como Paulo diz, é uma excrescência. É como uma bola quadrada, é como um gelo quente, é como um bandido bom. Não existe essa relação. Paulo é irônico e está dando uma paulada na igreja de Corinto. Ele não está estabelecendo uma categoria de crente. Ok? Eu te passo daqui a pouco. Eu tenho anotado no livro. Fechou, meu povo? Cafezinho. 10h10 começa o culto, são 10h01.